o grande rombo financeiro que já tinha sido porque não tinha SMS ilimitado. Enquanto isso, ele estava xingando toda a loja, porque os chips deveriam ter SMS ilimitado. E o pobre coitado do cara, né? Que não tem nada a ver com a situação, né? Nada a ver. E eu tava nervoso pelas pessoas lá e nervoso fazendo a conta de quanto de dinheiro que os chips gastaram mandando SMS a cada 5 minutos. E passando um carão na loja, né? Não, eu queria enfiar num buraco, né? Porque, enfim, é por isso que eu tô preservando as pessoas aqui. Não acho que essa é a forma mais legal, né? De conversar com o pessoal. Anyway, desfecho da história, para não me prolongar muito. Os chips não enviavam via SMS, eles usavam 3G, então nenhuma dessas preocupações eram relevantes. E eles não estavam mandando por causa de sinal, porque, né, sinal é ruim. Agora imagina sinal em linha de alta tensão que nem tá exatamente na área urbana, né, tá ali no limite do município. Então o problema era simplesmente questão de sinal mesmo. Aí, pra solucionar, foi só fazer, tipo... Só fazer enviar via SMS, né? Foi investimento no campo, achamos onde que tinha mais ou menos um sinalzinho melhorzinho e movemos os sensores. Mas foi situações de desespero, sendo que eu poderia só ter gastado mais 15 minutinhos vendo se era 3G ou SMS, mas eu, bocudo como sempre, já fui, olha, acho que deu ruim, hein? E a coisa tomou proporções muito maiores do que eu imaginava. Meu Deus do céu. João, conta aí pra gente. Seu caso? Cara, meu caso, ele não tem nada a ver com desenvolvimento, mas o Chagas também tava lá no meio do caso. Tô vendo um padrão aí. Então, meu caso, ele tem a ver com podcast, né? Só que não foi com Entre Chaves, foi com Agilistas, que é o outro podcast que a gente tem aqui na DTI. Foi assim, quando eu cheguei na DTI, a gente já tinha os agilistas, já rodava o podcast, só que ele era terceirizado, a gente gravava ele no estúdio. E era muito ruim, porque tinha que marcar horário, e a galera queria gravar mais, ter mais episódios. A gente queria internalizar isso. E, como eu já tinha trabalhado numa rádio, a rede de marketing na época, né, ela falou, você já trabalhou numa rádio, acho que você pode montar uma estrutura aqui pra gente. Eu falei, não, que isso, tranquilo, simples, vou montar essa estrutura aqui e tal. Aí eu comecei a montar, comprei os equipamentos, comprei, tipo assim, muitos equipamentos, muito caro e tal, montar uma estrutura. Show, vamos gravar aqui dentro agora, vamos poder fazer mais episódio, vai ficar massa demais. Aí a gente foi gravar um dia, no dia a gente gravou 2 episódios, um episódio, inclusive, o Chagas participou, e o outro episódio era o convidado de São Paulo, que tava há pouco tempo, assim, em BH, e com o tempo lá a gente aproveitou e gravou com ele. Aí na hora de gravar, tranquilo, gravei os 2 episódios, coloquei um pendrive lá pra gravar os episódios, gravei, show, fui editar. Fui ouvir o episódio, não dava pra ouvir nada, tipo assim, o episódio de 30 minutos tinha 3 minutos de áudio, todo embolado, sem entender nada, sem saber o que tava acontecendo, eu falei, caralho, fudeu, né? Tipo assim, tinha 1 mês de DTI, o podcast que era terceirizado, a gente passou pra cá pra dentro, eu já caguei com ele todo. E o que eu vou fazer agora? E um dos convidados, como que o cara era de fora, tipo, não ia ter como gravar com ele de volta, aí foi mó B.O. Aí eu virei assim pro Schuster, falei pro Schuster, sabe aqueles 2 episódios que a gente gravou? Então, a gente não gravou não, deu muito ruim. Aí o Schuster olhou assim pro alto, virou pra mim, eu já tava esperando eu ir embora da DTI, né? Ele falou pra mim, merdas acontecem. Aí eu fui estudar pra saber o que tinha acontecido, qual foi o erro, né? E o erro era que a mesa de som precisava de uma velocidade alta pra gravar. E o pendrive, ele gravava em velocidade muito mais baixa. Aí pra gravar tinha que usar um HD. Só que assim, pra descobrir isso eu tive que ler o manual, almoçar o manual da mesa, que eu não sabia mexer nela. A pergunta que resta é, um dia você vai consertar isso, você vai passar por isso de novo? Jamais, nunca. Jamais, nossa senhora, eu decorei o manual da mesa. São os episódios perdidos das agilistas, né? Mas a gente gravou eles, né, depois. O Chagas foi uma mera vítima, então, né? Sim, eu tava lá só sofrendo, gravei novamente. E quando você grava de novo, você tem certeza que a segunda vez que você grava tá pior. Às vezes ela tá melhor, mas você tem certeza mas, que ela Chagas, tá pior. Às vezes pode ser o karma, não o seu karma ali que fez isso acontecer, que você tá envolvido em tanto já. Ah, é verdade. Mas era aprendizado. Tudo tá ali envolvendo. Pra que agora, por exemplo, você tem uma grande produção de podcasts que não comete erros bases, tá vendo? Pois é, uma grande produção. Se esse episódio tiver um erro, vai ser uma parada sensacional, né? Vai ser um recorde. Tomara que esteja gravando tudo certinho aqui, inclusive. Nossa senhora, falando em aprendizado, nossa, eu tenho um também que foi um aprendizado pra mim que eu acho que eu também não vou cometer nunca mais. Eu tava, fazendo uma sprint de um sistema e ela tinha requisitos, que iam mudar meio que profundamente
o sistema, o funcionamento dele. Aí, o que a gente viu, né? Eu e o Tini que estávamos trabalhando na época. Uma excelente mudança de fazer um refactoring gigante no sistema. O sistema era legado e tal, e tipo assim, tinha um tanto de regra na camada de apresentação, as camadas eram bem acopladas uma na outra. Aí pensamos, que ideia maravilhosa, vamos fazer um refactoring gigante, a gente vai reformular a camada do web toda, vamos reformular a camada de serviço, né? Vai ficar ótimo, nossa, que maravilhoso. Vimos a oportunidade, aí começamos a fazer. Mas detalhe, né? Se primeiro o sistema era gigantesco, né? Mais de 1 milhão de linhas de código. Segundo, tinha quase nenhum teste automatizado, assim, uns 20% só de cobertura de testes. E terceiro, né? Um sistema que também era 24/7, que não tinha como ficar fora do ar. Beleza, mas assim, a gente falou, nossa, a gente é conhecedor demais desse sistema, nós conhecemos tudo, vamos fazer que vai dar muito certo. A confiança, né? A confiança que precede o erro, né? Confiança é a coisa. É a confiança do João colocando pendrive, é a confiança do Jota colocando emoji. A minha coleção tá Exatamente. óbvio que não vai dar problema, né? Trocando um parâmetro no banco, filho. Confia, um parâmetro que custa. Confia, simplesinho aqui, ó. Fazer um update que em produção vai dar nada, né? Afinal de contas, a ousadia, todo mundo sabe que ela é irmã da desgraça, né? É o preset, né? Exatamente. E aí, então, fizemos esse negócio, né? Mas claro que deu errado. A gente ficou uns 3 meses, gente, tentando colocar esse negócio em produção e não conseguíamos, porque, assim, era 1 minuto de produção, 500 erros, a gente tinha que voltar, corrigir tudo. Aí ia pra produção 1 minuto, mais 500 erros. Assim, foi surreal. Foi uma decisão completamente errada de ter feito um refactoring tão grande, sem ter nenhuma garantia de teste, sem ter nada, assim, só na raça mesmo, sabe? E aí a gente, né, foi um aprendizado muito grande pro time, que isso não se faz, né? Mesmo se você conhece muito do sistema, ainda mais um sistema legado e enorme, que, tipo assim, as coisas que você faz, você não consegue muito entender o que elas vão impactar. Então, assim, um super aprendizado e realmente nunca mais faço refactoring sem testes automatizados. Por isso que eu fico enchendo o saco com o teste automatizado hoje, foi por esse episódio. É só pra dormir à noite, né? Não quero mudar, não, só quero dormir à noite, quero só conseguir dormir tranquilo. Falando em aprendizado, eu vou contar um caso que não houve aprendizado na minha parte. Eu trabalhava com desenvolvimento mobile na época, Android nativo, e eu sempre gostei de brincar com custom firmware, que é mudar o sistema operacional do celular, né? Eu tinha um Galaxy S3 na época, e ele já tinha um custom firmware, estava lá funcionando muito bem, mas eu queria instalar um novo, porque é assim, né? Você começa a viver no fundo do XDA e quando você se perde na comunidade mod de Android. Então, eu fui instalar um novo, e aí o que eu fiz? Briquei meu telefone. Ele entrou num boot loop que nada resolvia. Gastei literalmente a madrugada tentando resolver isso. Ele estava, de fato, totalmente travado. Eu precisava dele para trabalhar, porque trabalhar com emulador de Android era muito ruim à época. Acho que hoje em dia melhorou um pouquinho, mas na época era quase que inviável usar o emulador do Windows, e era o que me restou fazer, porque, né, destruiu meu telefone. Eu tive que, inclusive, pegar um USB e soldar 2 fios, porque era uma forma de fazer um hard reset no S3 para fazer ele voltar à vida. Mas é lógico que eu consegui fazer isso só semanas depois. Eu tava nadando no fundo do fórum, né? Já tava na borda do fórum lá, né? Acho que chamava Jigsaw, um negócio assim, Jigsaw. Esse dispositivo que fazia um curtozinho dentro da entrada do USB para conseguir fazer com que ativasse um recovery interno da Samsung. Anyway, eventualmente eu destruí esse telefone, continuando brincando com ele, não dessa vez, mas eu disse que não trouxe aprendizado, porque cá estou eu agora com outro telefone em 2021, e eu acabei de colocar meu telefone exatamente no boot loop aqui. Tem que ver o que foi que eu mexi no custom firmware dele que estragou. Então, hoje, por exemplo, de noite, eu vou ter que recuperar meu telefone uma vez que eu estou sem ele, já que tem certas coisas que eu ainda insisto em não aprender e continuo fazendo merda com o telefone. Meu telefone é assim mesmo, Chaves. Eu acordei esses dias, meu telefone acordou. Tá dormindo até hoje. Não ligou mais. Fazer uma semana amanhã. Mas você não fez nada pra ele que ficar assim, né? Então, mas é mais injusto ainda. Eu só acordei, olhei pra ele, apertei o botão novo, eu falei assim, vou pôr na carga. Pus na carga, não carregou, eu falei assim, acabou. Bom. Mas aí você desistiu muito rápido também. Não, é porque todo esse estágio que tá falando aqui, ele tem horas de intervalo. Ô Luiz, não basta você ter se ferrado, você ainda tem que ser humilhado pelo Chagas nesse podcast aqui.
Essa do Chagas bem recente, né? Uma de ontem pra hoje, assim. Mas prova que a gente, né, tá aí fazendo sempre cagar. Sempre vacilando. Prova de que ele atrai, né? Ou isso. Não vem querer criar essa mitologia em torno de mim, não. Tá chosica. Não adianta perder a noite de sono, vai se repetir. Eu tava lá, né, fazendo a planning, e aí apareceu uma história lá de um legado que a gente tinha já há muito tempo. Eu, inclusive, tinha entrado no time há um tempo e não tinha aberto ele ainda. E aí era pra gerar uns e-mails de notificação lá, de depósito de segurança na história, sabe? Tipo assim, o cliente recebeu o depósito de segurança dele, ou deu erro e por quê, né? E aí, na hora que a gente foi escrever as tasks na planning e tal, a gente abriu o código para ver. E sabe aqueles códigos HTML que você não consegue achar onde está começando e terminando uma tag? Tava impossível, tava assim, horrível o código. E a gente falou, mano, pelo amor de Deus, vamos fazer um e-mail novo. Aí a gente acabou alocando um tempinho aí pra fazer um e-mail novo, como tá meio que junto com o desenvolvimento, aí eu e essa, né, e ela tava me apoiando ao mesmo tempo. Então a primeira coisa que a gente foi fazer um HTML separadinho do e-mail, né, só com dados fictícios pra designer ver e aprovar e depois a gente só utilizar. Aí eu fiz, ficou lindo, super reutilizável, né, e tal. E aí a designer aprovou e eu tinha colocado lá uns dados, ela aprovou e depois eu parti para fazer a substituição dos dados, né, receber as informações que eu tinha que consultar, colocar no e-mail e enviar o e-mail. Beleza. Publicamos em produção, o e-mail estava sendo enviado e aí alguns meses depois surgiu uma outra história aí que era gerar um e-mail nesse legado também. Aí eu falei com a pessoa que ia fazer a história que eu tinha feito, né, já um e-mail muito mais fácil do que tinha lá, que ele podia usar. E aí ele falou, beleza, vou usar, tá muito legal. E aí, na hora que ele estava fazendo a validação da história dele, ele percebeu que o número do suporte da empresa estava o meu WhatsApp. E isso ficou em produção por meses. Mas você não recebeu milhões de WhatsApp, não? Mas você não recebeu nenhuma mensagem, não? Mano, eu nunca recebi uma mensagem. E quando a gente descobriu isso, tava em freezing. E ainda, tipo assim, depois que a gente descobriu isso, eu já comecei a pensar, mano, eu vou fingir que eu sou o bot aqui da empresa. Eu já tinha todo um plano arquitetado até a gente conseguir publicar. A foto da Camila era o logo da empresa, ninguém entendia, né? Pô, ela realmente gosta de trabalhar lá. Alguém que não tinha o contato salvo chamava, né? Ela falava, olá, como posso ajudar? Né? Falava, go bot. Tá ligado? Ela falava assim, Tec 1 para problemas técnicos. Aí a pessoa, Camila, sou eu. Passou seu Camila, é sua mãe, o que foi? Você tá passando bem? Você quer uma ajuda, minha filha? Nesse dia eu descobri duas coisas, né? Aprendi duas coisas. Nunca coloque os seus dados, mesmo que seja para montar uma coisa fictícia, que depois você vai mudar. 2, ninguém reclamava disso com o telefone do suporte, porque, mano, foram meses e ninguém ligou, então tava tudo ótimo. Mas foi um perrengue engraçado, assim. Descobriram que meu número tava lá. Colocar os próprios dados é sempre ruim. Teve uma vez que eu gerei um contrato com a empresa que eu trabalhava, porque eu coloquei meus próprios dados, mas foi em QA. Mas era um contrato, tá? Eu tinha até assinatura digital. Bom, galera, vamos chegando aqui ao fim desse episódio, muito legal, muitos casos legais compartilhados aí. Valeu demais, né, a disponibilidade de vocês, a participação. Muito obrigada a todos. E até mais, então. Show. Valeu, falou, pessoal. Tchau. Falou, galera. Tchau. Valeu, galera. Beijo, gente. Tchau.